ser o novo instrutor de vocês, tá bom? Ok. Beleza? Então, eu acabei de entrar hoje, mas espero que a gente se dê muito bem com essa disciplina de eletricidade, beleza? Eu gostaria de saber de vocês. Vocês estão trabalhando na área ou estão apenas pegando para conhecimento mesmo? Só conhecimento mesmo. Trabalho na área mecânica. Trabalho ainda não, também não. Mas pretendem trabalhar no futuro como eletrotécnicos ou então fazer um curso de engenharia? Mas eu é mais para ficar mais por dentro da área, né? Porque assim, eu já falo de cara que é o seguinte, uma das coisas que mais assim tá em falta são engenheiros hoje em dia, viu? Principalmente na parte de eletricidade, eletrônica, essa parte assim, engenheiro eletricista está muito em falta. Aqui, pelo menos aqui em Goiás, aqui tá precisando. Não sei como que é aí, né? Porque vocês estão falando do Nordeste, porque né? tá difícil o dinheiro para fazer uma faculdade de engenharia. É por isso que tá difícil os profissionais. Verdade. Aqui no Nordeste, eu sou engenheira eletricista. Aqui tá ruim de emprego, viu? Olha, já arrumou um empregado pro Goiás. Pode vir para Goiás, então. Vai aprender a comer pamonha aqui. Então, pessoal, podemos começar? Pode arrochar, professor. Então, beleza. Qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão, tá, e fazer a pergunta, e eu tentarei responder ao máximo que eu puder, tá ok? Tá ok, pessoal? Ok. Então, beleza. Então, vamos lá. Estão analisando a tela? Estão vendo a tela? Estamos sim. Uhum. Beleza. Então é o seguinte, eu vou falar sobre os fundamentos de eletricidade, tá? Na parte de eletricidade mesmo. Essa é a minha primeira aula. Então nós vamos falar sobre isso. Fundamentos de eletricidade. Primeiramente, a eletricidade não surgiu, né, como algumas pessoas pensam, do século XVIII para cá. Não. Historicamente, a eletricidade veio a partir dos gregos. E quem fez as primeiras experiências sobre a eletricidade foi Tales de Mileto. Ele era filósofo e matemático na época, e ele esfregou uma pedra de âmbar num pequeno pedaço de lã. E ele constatou o seguinte, que quando ele esfregava isso por fricção, pequenos objetos como lã, ou pena, ou qualquer coisa assim do tipo, coisas bem pequenas mesmo, bem leves, elas eram atraídas quando o âmbar chegava perto. Então foi isso que aconteceu. Eu tenho que falar um pouco disso para que vocês entendam, porque é bom ter a bagagem histórica para que depois vocês já assimilem a bagagem já dos cálculos, certamente? Então vamos lá. A física, ela é dividida em algumas áreas. Sim, pois não. Professor? Oi, pois não. O volume do senhor está muito baixo. Tá baixo? Tá melhor agora? Aqui tá chegando alto, aqui tá chegando normal. Mas para alguém Para mim tá ótimo. Pra mim tá ótimo aqui também. Porque eu tô escutando vocês tranquilamente. Pra mim tá viu? ok também. Então, não baixa. tente aumentar um pouco o seu volume aí, quem pediu, tá? Que o volume estava baixo. Eu coloquei no voz. Aí aumenta o volume. A gente pode continuar? Pode continuar? Pode. Então, beleza. Pode. Então vamos lá. A física, ela é uma das disciplinas que ela é dividida em mecânica, eletricidade e magnetismo e a parte de física moderna. A parte de eletricidade, ela tem como princípio fundamental o estudo das cargas elétricas. A carga elétrica, ela é analisada do seguinte ponto: eletrostática, quando a carga ela não tem nenhum tipo de movimento, né, ordenado, e eletrodinâmica, quando há um movimento ordenado de cargas, que aí nós temos a corrente elétrica. Trata-se, né, da relação entre prótons e elétrons que estão em movimento. Num fio, quando você pega um fio, há um movimento ordenado de cargas, quando você tem uma tensão e um direcionamento dessas cargas, certo? A eletrização desses corpos, como eu disse aqui, eles são feitos de 3 formas distintas: por atrito, por contato e por indução, correto?
É quando você quer com que uma determinada área de um determinado corpo, por exemplo, você pega um pedaço de papel e esfrega numa caneta, por exemplo, se você esfregar apenas nessa parte, você vai perceber que essa parte ela está eletrizada, certo? Se tiver um material próprio para isso. O plástico é mais difícil, mas se você pegar um pedaço de metal, isso aí tem mais facilidade. Muito bem. Querendo saber a respeito disso, do movimento das cargas, alguns experimentos foram feitos. E dentre eles foi o desenvolvido por Coulomb, Charles de Gaulle de Coulomb, né, um francês. Ele pegou uma balança de torção e carregou ela em duas pontas, uma com carga positiva e outra com carga negativa. Ele descobriu que, quando cargas de módulos diferentes estão próximas, há uma força de interação entre elas de atração. E ele fez a mesma experiência, dessa vez com cargas de módulos iguais, ou seja, duas cargas positivas ou duas cargas negativas. E ele descobriu que quando essas cargas estão bem próximas, elas se repeliam. Então fica a questão: cargas de módulos diferentes, atração. Cargas de módulos diferentes, repelem, certo? Cargas de mesmo módulo se repelem. Cargas de módulos diferentes se atraem. Então, ele foi e desenvolveu a lei, né, que leva o seu nome, que é a lei de Coulomb, que temos que a força elétrica é igual a uma constante vezes o módulo dessas duas cargas, dividida pela distância ao quadrado, certo? Essa constante, ela chega a aproximadamente 9 vezes 10 a nona, newtons por metro quadrado por coulomb quadrado. E aí eu fiz aqui um pequeno exercício. Se eu tenho uma carga de 1 vezes 10 ao cubo coulomb e uma carga Q2 de 2 vezes 10 à terceira coulomb e estão separadas por uma distância de 1 metro, qual é a força elétrica entre essas duas cargas? Lembrando que, se está em módulo, uma carga, ela pode ser negativa ou positiva, que o resultado é positivo. Por exemplo, se essa carga aí for menos 2 vezes 10 à terceira coulomb, quando ela está em módulo, ela sai em 2 vezes 10 à terceira coulomb, certo? Eu fiz isso aqui, fiz a conta aqui embaixo, que vocês podem analisar. Então, eu tenho 9 vezes 10 à nona, vezes a carga de 1 vezes 10 ao cubo, vezes 2 vezes 10 ao cubo, dividido por 1 metro ao quadrado. Lembrando que no sistema internacional de medidas, a qual o Brasil faz parte, a distância é de 1 metro, ou seja, a distância padrão está em metros, certo? Então, fazendo essas contas, eu obtenho o valor de 18 vezes 10 a 15 newtons, ou seja, é uma interação muito forte, beleza? A lei de Coulomb, ela é muito própria, também quando você for ver mais adiante, potencial elétrico, depois quando você for pegar circuitos, você vai saber o que é DDP, o surgimento de campos elétricos e também de potencial elétrico, certo? Que é a mesma coisa que DDP. Vamos mais adiante. Campo elétrico nada mais é do que uma carga passando por um determinado fio, determinada circunstância, e que em volta dela gera um espaço em que há repulsão ou atração. Campos elétricos, eles são extremamente fundamentais, por exemplo, para estudos em telecomunicações, né? Como que a carga elétrica de uma antena, por exemplo, pode intervir, né, no direcionamento ou então na recepção de dados, né, que eu, por exemplo, eu pego o meu celular, né, sei que aqui tem equipamentos aqui dentro, né, eletrônicos, e eu sei que a determinada carga que eu estou passando aqui, como que ela pode interferir numa outra, né, e de como isso vai se proceder, certo? Então, campos elétricos basicamente é isso, e sempre tenho isso em mente. Quem fez a associação para que a gente estude isso na prática e visualize isso de uma maneira bem mais didática foi Faraday. Ele que fez o seu estudo da gaiola de Faraday, né? E mais adiante a gente pode tratar isso se vocês quiserem e me perguntarem. Ele disse o seguinte, nos seus cadernos de anotação, que cargas positivas, as linhas de campo saem, enquanto que cargas negativas, essas linhas de campo entram.
Quanto mais linhas de campo entram dentro de uma carga, maior é o seu módulo, de maneira negativa. Quanto mais linhas de campo saem das cargas positivas, mais esse módulo da carga positiva também é maior. O seu campo elétrico, representado pela letra E, é calculado pela constante, essa carga de módulo ao quadrado, módulo sobre a distância ao quadrado, correto? O potencial elétrico já trata dessa relação de equilíbrio entre dois corpos, beleza? Em que eu tenho potencial em um determinado ponto e um determinado ponto também, certo? A e B. É a partir dessa distância é que nós temos o que? A DDP. É como se eu pego um fio de um ponto A, de um ponto B, e quero saber qual que é a diferença de potencial entre esse fio. Isso é muito importante para circuitos, porque é a partir dessa definição que nós vamos entender sobre tensão, certo? Como o circuito elétrico ele é alimentado. Nós temos alguma dúvida ou está tudo ok? Pode continuar? Pode continuar, professor, pode continuar. Beleza. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar utilizando o microfone que eu volto. O difícil é só a gente memorizar essas fórmulas aí, né? 10 elevado a isso aí, o cara não vai gravar isso aí, não sei qual, fazer um curso de engenharia, não. Isso aí mesmo eu não gravo, não. Não, mas só que hoje não precisa nem de ferramentas para gravar isso, não. Como assim, falando, tem que 10 ao cubo, 10 a 15, não. Hoje em dia tem softwares, né, que eles já determinam com precisão a carga, a quantidade de carga, né, e tantas outras coisas, e equipamentos também que determinam isso, né. Beleza. Essas contas, assim, geralmente, os simuladores hoje em dia, eles fazem isso com muita nitidez e bastante precisão, tá ok? É igual o tradutor de inglês, pode continuar. Então, beleza, vamos continuar então. Eu tenho o seguinte... Professor, Pois não. o senhor poderia repetir sobre as cargas, por favor? Cargas? A negativa e a positiva, isso? Aqui, no caso? Aqui? Não, depois. Depois? Aqui? Isso. Beleza. É o seguinte, corrente elétrica, ela é composta por cargas elétricas que estão em movimento. Nunca se esqueça disso. Quando eu tenho uma corrente elétrica passando por um fio, são cargas elétricas, né, de módulo negativo ou positivo que estão em movimento ordenado, correto? Então é o seguinte, cargas, elas podem ter módulo positivo ou módulo negativo. Quando se fala de módulo negativo, são elétrons. E a carga dele é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Toda a carga elétrica, a unidade do sistema internacional é coulomb, devido à experiência de Coulomb. O próton, ele já é uma carga de cunho positivo. Então, dentro do átomo, que é a menor partícula possível, já determinada, né, divisivelmente falando, existem prótons e existem elétrons, certo? Então, corrente elétrica nada mais é que, por exemplo, eu tenho, supondo que isso aqui é um fio, e há um ordenamento de cargas aqui, passando desse ponto até esse ponto, certo? Isso aqui é corrente elétrica, é o ordenamento dessas cargas elétricas que estão fluindo de um ponto A para um ponto B, correto? Pode continuar? Todos entenderam? Pode continuar, professor. Pode continuar, Pronto, viu? professor, obrigado. Então, beleza. Por nada. Precisando, pode falar aí que a gente retoma de novo o raciocínio. Okay. A corrente elétrica ela é representada no sistema internacional por I. I é igual a variação de carga sobre a variação de tempo, correto? Isso aqui lembra um pouco, sabe do quê? Velocidade ou fluxo, beleza? Eu tenho um determinado fio, e aí, por exemplo, eu tenho uma carga aqui passando e eu tenho um determinado tempo de, por exemplo, 3 segundos. Quantas cargas estão passando aqui? Então, isso é corrente. É a variação de cargas pela variação do tempo, correto? As correntes elétricas, elas são divididas em duas formas distintas. Nós temos corrente contínua, como vocês estão vendo no gráfico aqui, né, que ele não sofre nenhum tipo de variação da corrente em relação ao tempo, é apenas uma reta. E nós temos também a corrente alternada,
e que ela é senoidal, ou seja, começa no ponto, atinge o ponto, começa em zero, atinge o ponto máximo e vai descendo. Daí desce e chega até o ponto mais baixo, ou seja, a crista, e vai novamente até chegar ao ponto mais alto, até o vale e vai descendo de novo. Deixa eu voltar, perdão. E aqui vai acontecendo dessa forma, ou seja, ela é cíclica, ela vai acontecendo em períodos de tempos iguais da mesma forma que temos uma crista e temos um vale. O equipamento que mede a corrente elétrica é o amperímetro, certo? Aqui nós temos aqui, ao lado aqui, esse equipamento em desenho, certo? Que corresponde quantos amperes uma corrente, né, um fio tem para que nós podemos medir. Aqui embaixo, né, que vocês estão vendo, que é a setinha que eu estou guiando, nós temos os dois fios, né, um fio branco e um fio preto, onde que nós pegamos a parte negativa com a parte positiva do fio e ligamos para saber quanto é a amperagem, né, ou quantos amperes que um determinado fio, né, está passando de corrente. Esse aqui já é um multímetro. Ele tem, né, aqui você pode medir a escala de corrente contínua, né, como nesse gráfico, a escala de tensão. Nós temos também aqui a chave seletora, né, para definir se vai ser tensão contínua ou tensão alternada. E também os cabos aqui e o visor onde que vai determinar, né? Como que isso vai se proceder, quanto que nós vamos achar. E nós temos também aqui a escala de resistência, que nós podemos medir nos resistores. Quantos ohms cada resistor tem, beleza? Podemos ir adiante? Estão entendendo? Oi? Sim, estou entendendo. Então, beleza. Então, vamos adiante. Circuitos elétricos. Circuitos elétricos é um conjunto de equipamentos elétricos e cuja finalidade ele tem o quê? Fazer com que haja uma fonte de alimentação, resistência, capacitores e que essa energia elétrica, né, possa ter a finalidade de fazer com que os equipamentos funcionem, certo? Isso aqui são os circuitos elétricos. Eles dispõem de uma fonte de alimentação, resistência, capacitores, indutores e cada um deles tem sua finalidade. No caso dos resistores, a finalidade, eles são o quê? Responsáveis por converter energia elétrica em térmica. Então, eu peço o seguinte, se vocês têm aí um papel, uma caneta, anotem isso. Efeito Joule, 2 pontos. Joule é J-O-U-L-E, Joule, efeito Joule. Coloquem aí. Que eu vou ditar. Quando falarem que estiverem prontos, eu começo, viu? É para escrever efeito Joule, né? Isso, eu vou ditar e vocês vão escrever. J-O o quê? Joule, 2 pontos. Efeito Joule. Pronto. Na hora que estiverem prontos, podem me falar. Pode falar, professor. Ninguém responder porque já está todo mundo no jeito. Então, beleza. Tá okay. Então, eu vou falar. Trata-se Vai. de um efeito térmico em que há dissipação de energia ocorre por calor. Ponto. O que é isso na prática?
Eu tenho, por exemplo, eu sei que todos aí, ou a grande maioria, tem carro. É só isso aí, Certo? vai escrever mais alguma coisa? Não. Não, ainda não. Quando eu for falar alguma coisa para vocês, eu dito, tá? E aí vocês escrevem, beleza? Ok. Beleza. Então é o seguinte, quando você você está num carro, certo? E aí você vai e anda, vamos supor aí, 50 quilômetros, por exemplo. Você sabe muito bem que o carro ele tem um motor, correto? E através da queima do combustível vai gerando o quê? Calor. E aí através daquela para que haja um movimento. Quando Deu uma você travada de voz aí. travou o quê? Quando escondi o carro que tinha um motor, aí travou. Aí não ouvi mais nada, não. Travou a voz aí. Beleza. Então vamos começar de novo. O carro, você sabe muito bem que ele tem um motor, correto? Estão todos me escutando? Sim, Então sim, vamos correto. supor que ele ande, eu quero andar 50 quilômetros nesse carro. Quando você pega o carro, o motor está normal, né? Tem a temperatura está, entre aspas, fria. Mas quando você anda os 50 quilômetros e você chega no destino, você pode perceber que o motor ele está quente. Ou seja, houve o efeito Joule. Aquele processo de queima de combustível, ele vai ser revertido em quê? Em calor. A mesma coisa, por exemplo, são os equipamentos elétricos ou equipamentos É a eletrônicos. antecipação da energia que ocorre com o calor. Entendi. É o efeito Joule. Isso é o efeito Joule. Porque quando você tem um equipamento eletrônico, por exemplo, né, e você sobrecarrega ele e você depois coloca a mão e percebe que ele está quente, aquele calor é o quê? É o efeito Joule. Ou seja, o trabalho que ele realizou foi realizado através de calor, beleza? Foi dissipado através de calor. Perda de energia através de calor. Vocês Tá vendo entenderam? que eu levantei a mão sem querer? Como? Baixei. Não entendi. Sim, sim, eu entendi, sim, professor. Entendeu? Ou seja, calor Tem jeito com o quando... microfone aberto aí. Tá. Então é o seguinte, quando houver dissipação em forma de calor, então ocorreu um efeito Joule, certo? Todo equipamento elétrico, eletrônico, mecânico, né, como motores a combustão, motores elétricos, sempre, se você analisar, por exemplo, uma caldeira, por exemplo, em que ela faz algum tipo de fermentação, e você coloca a mão e sabe que ela está quente, então sabe que aquilo lá é o efeito Joule. Ou seja, houve energia dissipada, né, em forma de calor. Assim são os circuitos também, beleza? Podemos continuar? No caso do professor, Ok. até por exemplo, até numa cozinha acontece isso também, é o efeito Joule também. Sim, por exemplo, você pega por exemplo, eu quero fazer um prato, né, que é assado, vamos supor um frango assado, certo? Eu coloco no forno e aí eu esquento. Aquela energia elétrica que está vindo do transformador, que está vindo dos fios e que vai para o forno, quando você abre o forno, você não sente aquele vapor de calor, que você sabe que está quente. Aquele vapor que está vindo na sua direção, quando você abre a tampa do forno, aquilo lá é efeito Joule. Ou seja, você está convertendo energia elétrica em energia térmica, certo? Aquilo lá houve uma dissipação. O forno ele perdeu calor. Tranquilo? Entendi. Vocês entenderam? Ok, tá entendido, professor. Pode Então, continuar. beleza. Podemos continuar ou vocês têm mais alguma pergunta? Pode continuar. Certinho. Resistores são isso. Quando você tem um circuito, o resistor ele serve para quê? Para que ele impede a passagem de corrente livremente. Porque se não tiver isso, você pega, por exemplo, um fio, dependendo da tensão que tem lá, você pode morrer. Ou um circuito também. Os resistores eles servem para isso. Tem resistor no notebook, tem resistor na televisão, tem resistor em tudo e qualquer equipamento elétrico, certo? Para que a corrente não circule livremente. Então, ele serve o quê? Para converter energia elétrica em térmica. E quando isso ocorre, nós temos o quê? O efeito Joule, beleza? Resistores, a unidade deles é o ohm, é aquele chapeuzinho, certo? Que nós vamos mostrar mais adiante.
um resistor, ele é um equipamento muito útil e ele pode ser, né, ele pode mostrar a sua unidade, a quantidade de resistência que ele tem através das suas cores. Aqui nesse primeiro aqui, vocês estão vendo, nós temos aqui um resistor, certo? Em que a tolerância dele é de 5%, ou seja, a eficiência dele é de 95%. 95% para que ele não queime. E aí nós temos o quê? O primeiro dígito, nós temos uma tabela específica para isso. Quando o primeiro dígito aqui, quando a primeira coloração for amarela, então nós temos um 4, certo? Quando o segundo dígito for um roxo, o seu dígito é o quê? 7. E o seu multiplicador, quando for o último aqui, é violeta. Então, esse resistor, ele tem 4.700 ohms de resistência. Beleza? Todos entenderam? Beleza. No E nós caso, temos... esses resistores é para retificar a corrente, não é isso mesmo? Esses resistores, eles servem para converter energia elétrica em térmica. Eles servem para bloquear a passagem livre de corrente. Beleza? No caso, o que aconteceria? Ele receberia uma corrente elevada e reduziria ela, é isso mesmo não? Como? Não entendi? Ele iria fazer o que com a corrente? Vamos supor que ele recebesse uma corrente de 220. Na saída dele ia sair o quê? Volta de novo. Deu um delay aqui. Eu estou dizendo o seguinte. Sim. Ele faz o que com a corrente? No caso, se vier a corrente de 220 volts, no outro lado vai sair o quê? Ele vai retificar essa corrente, vai reduzir, vai reduzir. Aí, no caso, retificação, a gente utiliza no caso de transformar a corrente contínua em alternada. Mas o que acontece? O resistor, ele serve para o quê? Interromper o fluxo contínuo de corrente. Ele serve para frear. É como se você tivesse num sinaleiro. E aí nós temos um guarda que ele tem um sinal de que pare por um instante. Ou seja, ele está bloqueando por um determinado período de tempo que a corrente ela siga livremente. É assim que é o resistor. E aí eles No caso... pois não. No caso, o senhor fala aí um exemplo. É como se tivesse um cano de 50 e eu reduzir ela para um cano de 20 ou 25, um exemplo. Isso. Essa aí redução... a passagem dela. Isso. Essa redução... Ô, miserável. Essa redução já é próprio o quê? Já é uma resistência, só que nesse caso seria uma resistência o quê? Tubular, uma resistência o quê? Hidráulica. Porque quanto menor a passagem, né? Se você aumenta, diminui o tamanho do cano, no caso, aumenta a velocidade. Quer ver um exemplo? Você pega uma mangueira de jardim e está aguando as plantas, está jogando água. Se você coloca o dedo e diminui a passagem, a água vai sair com mais ou menos força? Mais força. Mais força. Se você tampa a bitola o buraco da mangueira e fecha, quanto menor a área, ela vai sair com mais força. Quanto maior a área que você descobrir, ela vai sair com menos força. Assim a corrente também. Quanto mais resistência você for colocando, mais impedimentos na passagem de corrente isso vai tendo. Beleza? Professor? Pois não. Só existe esses dígitos para resistor? Não. No caso, existe uma tabela e ela é padronizada e que quando você coloca quando você quer achar um resistor, né, a quantidade de resistência que ele tem, a quantidade máxima que ele tem, aí já existe esse quadro de cores em que você pode achar facilmente na internet, que infelizmente eu não coloquei aqui, e aí você acha o valor das resistências, beleza? Aí, no caso, Pois não, pode falar. Quanto menor... Fala primeiro aí, cara. Acho que Eu estudei também, assim, à distância, o Instituto Universal Brasileiro. Eu tenho essa tabela de resistor, posso postar no grupo, o pessoal também conhecer mais de resistor amanhã. Essa parte aí de resistor... Aí, no caso, eu vou ter que colocar segunda-feira, porque aí eu vou disponibilizar esse material também, pode ser?
Aí até lá vocês já vão dando uma estudada sobre a associação de resistores que nós vamos ver aqui e alguns exercícios também, beleza? Ô, professor. Pois não. Professor, esse resistor aí, ele serve para, tipo assim, tem uma corrente, uma entrada de 220 volts, e você quer ligar um aparelho aí, vamos supor, de 50 volts. Então, esse resistor aí serve para ele não queimar o aparelho, não é isso, professor? Não é isso? Sim, só que aí no caso é o seguinte, não pode falar 220 volts, porque isso aí é tensão, tem que ser uma corrente. Por exemplo, tá. Beleza? Aí não cometa esse erro. Tensão é uma coisa, corrente é outra. Certo? Corrente... entendi, professor, agora entendi. Beleza? Aí é o seguinte, eu tenho um fio aqui, suponha que essa caneta seja um fio, e aqui em cima seja a resistência. Então, se eu tenho uma resistência aqui, vai haver um impedimento, uma passagem, certo? Vai haver um impedimento à passagem livre de corrente. Agora, suponha que esse fio seja só isso aqui. Se não tem resistência, a passagem vai ser o quê? Vai ser livre, ou seja, não vai ter nada impedindo a corrente, beleza? Então, não se esqueçam, tensão em volts, corrente, amperes, beleza? Tem essa diferença aí, tranquilo? Professor? Pois não. Então, no caso, quanto menor o resistor, maior vai ser a passagem de corrente ou não? Isso. Quanto menor for a resistência que esse resistor tiver, mais fácil vai ser a passagem de corrente. É como numa máquina de solda, se for uma muito potente, o resistor vai ser menor. Isso. Porque no ampere também, né? Se for eletrodo... Isso, justamente. Aí fica essa dica aí. Quanto maior for a capacidade do resistor, mais dificuldade a corrente vai ter de passar, certo? É por isso que existem resistores de 10 kg, né, que é 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 1000 vezes aquele valor. Tem resistores em mega também, então tem uma infinidade de resistores. Então, quanto maior a capacidade do resistor, menor é a passagem de corrente. Quanto maior a passagem de corrente, se tiver um circuito, então menor é esse resistor. Beleza? Capacidade desse resistor. Vocês entenderam? Entendi. Então, beleza. Entendi. Tá ok. Então, ok, então. Nós temos esse resistor fixo aqui, né, que a gente chama, né? Tem um resistor de cera também, né, o cerâmico. Mas temos esse resistor aqui que a gente chama de trímpode, ok? Você pega uma chave de fenda e a partir dela, do movimento dela, você vai determinando a resistência dele. E nós temos também o potenciômetro. Aqui em cima é uma chave em que você vai girando e vai regulando a quantidade de resistência que esse resistor pode ter no circuito, beleza? Aqui do lado, nós temos um desenho simbólico do que é o resistor. O resistor fixo, como eu acabei de falar para vocês, que é esse aqui. Nós temos o potenciômetro, representado por essa figura aqui, abaixo, né? Nesses dois casos aqui pode haver. E nós temos o trípode, né? Que é esse caso aqui. Geralmente, o que mais aparece, né, em exercícios, provas de concurso, é esse aqui de cima e pode, às vezes, cair um potenciômetro também, tá? Mas é muito difícil. Asseguro a vocês que o que mais cai em exercícios, e provas e demais coisas é esse aqui de cima, tá bom? Que é representado aqui ao lado, tá? Ô, professor. Pois não. Numa determinada situação, sim, é possível substituir o resistor fixo por um potenciômetro ou triponte ou vice-versa? Sim. Aí, no caso, depende da demanda que você vai querer. Por exemplo, se você quer que um determinado circuito, por exemplo, se você quer automatizar a sua casa, por exemplo, a cortina, né? Em que você tem um controle remoto e você quer fazer com que a cortina suba ou desça, dependendo daquilo que você está querendo. Então, se no caso lá o projeto especifica, ao invés de uma corrente de 5, uma corrente de 2 amperes. Então, você vai ter que utilizar ou um resistor com maior capacidade, ou então fazer uma associação de resistores nesse quadro, para que ele atenda essa demanda. Beleza? Tranquilo. Mas você entendeu mesmo? No caso, isso pode variar até a velocidade, né? Dando o exemplo da cortina, né? Sim, pode. Justamente, foi bom você lembrar isso. Dependendo do que o projeto solicitar ou pedir, pode variar sim a velocidade dela,
Beleza? Ô, professor, uma Pois dúvida não. que eu fiquei agora. Pois não. No caso, um exemplo, o projeto está pedindo 2 e tem 5 na cortina. Então, eu vou diminuir a corrente, né, para 2. Fazendo uma associação de resistores. Vai ser maior o resistor, porque eu estou diminuindo a corrente. Isso. Ou você pode fazer uma associação de resistores, ou você já pode determinar um resistor que ele tenha capacidade para que a corrente, ao invés de 5, ela seja de 2 amperes. Tá bom? Então, se eu fosse aumentar a corrente para 10, então eu ia usar um menor ainda, não era? Isso. É tudo inversamente proporcional. Se você quer uma corrente maior, então você vai ter que ter um resistor com uma capacidade menor possível. Porque, lembre-se, resistor é como se fosse uma porta de entrada. Quanto maior a capacidade, menor é a passagem livre de corrente. Quanto menor a capacidade do resistor, maior é a capacidade livre dessa corrente passar. Sempre o inverso, certo? Vocês entenderam? Tá entendido. Sim. Beleza. Pode continuar, né? Então, nós temos duas formas de associação de resistores. Nós temos resistores em série e nós temos os resistores em paralelo. O que é resistência equivalente? É eu pegar uma associação de um circuito todinho de resistores e substituir por apenas um resistor, apenas um valor, certo? Resistores em série, sempre se lembre. Aqui tem um pulo do gato. Quando for série, quando você escrever série, esse I aqui lembra corrente, ou seja, corrente a mesma. Pegaram? Então, anotem aí, resistores em série, 2 pontos. Pode repetir, professor, que travou aqui o meu. Certo. Anotem aí, resistores em série, 2 pontos. A hora que vocês falarem para mim ditar, eu dito. Pode ditar, professor, aí. Resistores em série, 2 pontos. Pode ditar. Associação de resistores. Pode continuar. No mesmo fio. Do mesmo fio, do mesmo, né? É, no mesmo fio, do mesmo fio. Ok, vai. Ponto. Só isso. Associação de resistores no mesmo fio. Pode continuar? Pode continuar. Agora, resistores em paralelo, 2 pontos. Professor? Pois não. Você pode repetir para mim, por favor, resistores em série, que travou aqui na hora que o senhor falou? Tá, posso repetir sim. Resistores em série. Pode falar. 2 pontos. Associação de resistores. Pode falar. Em que há a mesma passagem de corrente. A mesma coisa que eu ditei para os outros é sinônimo também, semelhante. Em que há a mesma passagem de corrente. Pronto, tá ok. Obrigado. Beleza. Agora, resistores em paralelo, 2 pontos. A hora que vocês falarem para mim ditar, eu dito. Pode ir. Tô ok já. Pode ir. Tá. Resistência em paralelo. Resistores em paralelo. 2 pontos. Associação de resistores. Quando estes possuem a mesma variação de tensão. Beleza? A hora que vocês falarem...
A mesma variação de tensão. A hora que vocês falarem para mim ir para frente, eu vou, viu? Pode continuar, professor. Então, beleza. Pode continuar. Não se esqueçam, resistores em série, quando estão no mesmo fio, você vai somar as resistências para achar o valor de uma única resistência. Quando forem resistores em paralelo, faça sempre o conjunto dos dois, que nós vamos mostrar mais à frente. Produto dividido pela soma. Beleza? Professor, então, resistores em série, eles se somam os valores do mesmo, se caso os resistores tiverem valores diferentes. Mesmo assim, eles somam, né? Os valores. Isso. Se estiverem no mesmo fio, duas resistências diferentes e estão em série, então você apenas vai somar as duas resistências. Por exemplo, eu tenho um fio 1 ohm e tem no mesmo fio 2 ohms. Qual que vai ser a resistência? 3 ohms. 2 mais 3. Beleza? No mesmo fio. Eles estão submetidos à mesma corrente elétrica. Quando forem resistores em paralelo, eles têm o quê? A mesma tensão. Beleza? Então você vai fazer o produto pela soma. Se eu tenho uma associação de resistores de 1 e de 2, é o produto 2 vezes 1, 2, dividido por 2 mais 1, 3. Ok? Nós vamos fazer isso mais adiante para que vocês treinem. Tá bom? Podemos continuar? Só uma pergunta. Pois não. Se somam os resistores e a tensão, fica como? A tensão não vai alterar em nada. Por quê? Porque a tensão é a fonte de alimentação do circuito. Você entendeu? E aí ela pode variar. Depende daquilo que você está alimentando. Ela pode ser de 2, ela pode ser de 3, ela pode ser de 5, ela pode ser de 12, ela pode ser de 20 volts. Ou pode até ser 200 mil volts. Depende. Né? Então a tensão ela não vai alterar em nada nesse caso. Vai alterar só a velocidade da corrente, no caso, né? Justamente, porque a tensão nesse caso é a fonte de alimentação que as cargas elas vão circular pelo circuito. Isso é igual um sistema hidráulico, tanto faz a mangueira grossa como fina, vai ser a mesma pressão, só que em velocidades diferentes, né? Justamente, e é por isso que nesse caso aí, a velocidade ela é proporcionalmente à área. Quanto menor a área, maior a velocidade com que ela vai. Ô, professor. Pois não. Nesse caso de circuito em série, a resistência não, a corrente ela é a mesma, né? Sim. E quando é circuito paralelo, a corrente... Atenção. Estão submetidos à mesma tensão. Aí eu vou mostrar alguns exemplos, tá? E aí eu vou mostrar como que faz isso, essa associação, beleza? Tá. Pode continuar ou nós temos mais alguma dúvida? Podem perguntar, pessoal. Nós temos que tirar as dúvidas agora, para que quando vocês forem estudar, pegarem o livro, pegarem a apostila aí, vocês saberem o que vocês estão fazendo, beleza? Nós temos mais alguma dúvida? Não, o bom é que o senhor vai fazer alguns exercícios, a gente vai ficar mais treinado, né? Isso. Mas aí outra coisa, aquela parte inicial lá, vocês estão manjando. Vocês entenderam que corrente, variação de carga pelo tempo, campo elétrico, o que é campo elétrico, que corrente também surge campo elétrico, essa parte tá tranquila. No caso, para leigo, tá um pouco meio complicado, né? Mas eu posso voltar. O importante é que vocês compreendam, porque quando for fazer exercício, vocês têm que ter a noção exata do que a gente está falando aqui. Porque não adianta nada eu passar e depois vocês não entenderem o que acontece de fato no circuito. Eu preciso saber essa interação. Se quiserem, eu volto lá de novo e a gente explica 20 vezes se for preciso. Não, eu entendi, sim. Do começo até agora eu tô compreendendo. A questão é só agora, daí para frente, só os exercícios, né? Para a gente praticar mais e ficar mais orientado, né? Mas aquela parte, por exemplo, de campo elétrico, vocês estão manjando. Porque se tiver uma pessoa aí que não esteja, eu volto lá para que fique bem... Ô, professor! Pois não. Oi, boa noite. Boa noite. Olha, é que eu estava com problema de acesso aqui, aí eu consegui entrar agora. Se não for atrapalhar, se puder voltar, eu agradeço, viu? Pode voltar então, pessoal? Pode voltar. Por favor, professor. Pode voltar, professor. Eu também entrei agora, por causa da internet, e se puder voltar, seria uma boa. A gente pode então começar dessa parte aqui, então? Ô, professor. Ótimo. Pois não.
Eu, no caso, eu sou leigo do assunto, né? Então, Aham. Ah, eu eu volto não entendi quantas vezes nada. for preciso. Não, essa parte técnica aí, não, eu só tô vendo aqui, mas a compreensão é totalmente nula. Então a gente volta de novo. A gente mata essa parte aqui quantas vezes for preciso. Tem mais Volta, alguém que tem volta. dúvida? Porque aí Não, eu professor, volto. volte logo, todo mundo tirar dúvida logo de novo. Quem sabe já é uma melhora e quem não sabe já pega o ritmo aí. Então Volta podemos logo. voltar tudo de novo. Então podemos voltar tudo de novo. É isso aí. Pode voltar. Então beleza. Então vamos começar lá. Volte. Essa parte aqui, antes de entender qualquer tipo de circuito ou qualquer tipo de coisa assim do tipo, vocês têm que entender o seguinte: a física ela é dividida em mecânica, eletricidade e magnetismo, e por último, ela é física complementar que a gente chama de moderna, que é a óptica e ondulatória, beleza? Então anotem aí. Quando estiverem prontos, eu vou ditar. Pode falar, professor. A física é dividida em 3 grandes segmentos. 2 pontos. Mecânica, vírgula, eletricidade e magnetismo, vírgula, ondas e óptica. Eletricidade o quê, professor? Eletricidade e magnetismo, vírgula, ondas e óptica. O senhor pode repetir, por favor, professor? Sim. Qual parte que você quer que eu repita? Os 3. As 3 grandes segmentos. Então vamos lá, 2 pontos. Mecânica, vírgula, eletricidade e magnetismo, vírgula, ondas e óptica. Pegou? Ondas e ópticas. Isso, ondas e óptica, ponto. Beleza? Obrigado. Agora prestem muita atenção que eu vou falar aqui. Mecânica é o estudo do movimento dos corpos. Aquilo que eles vão sofrer com impacto, qualquer tipo de coisa. Ou seja, é o estudo dos corpos, em que nós temos velocidade, aceleração, a energia que o corpo vai ter. Essa parte é voltada para mecânica, correto? A eletricidade e magnetismo, estudo de cargas, circuitos elétricos e como magnetismo, como funciona o campo elétrico e o campo magnético. Beleza? Que eu vou explicar mais adiante. O princípio fundamental da eletricidade e do magnetismo é a carga elétrica. O que é carga elétrica? Carga elétrica é uma relação entre cargas positivas, chamadas de prótons, e cargas negativas, chamadas de elétrons, dentro de um átomo. O que é um átomo? É a menor divisão possível da matéria. Aqui do lado, vocês estão vendo essa animação, certo? Eu estou passando aqui o mouse, correto? Aqui eu tenho o núcleo e aqui eu tenho as cargas em volta dela, correto? Isso aqui é uma carga elétrica em movimento, certinho? Beleza. As formas de eletrização dos corpos, elas acontecem por 3 formas distintas. Por atrito, quando eu pego, por exemplo, um pano e esfrego um determinado metal, está friccionando o metal. Nós temos por contato, quando eu tenho um corpo carregado e um corpo nulo, e a transferência de cargas. E por indução, quando eu tenho 2 corpos carregados, eu tenho um corpo positivo e eu tenho um corpo com carga negativa. E, ou seja, quando tem 2 corpos com cargas diferentes, módulos diferentes, positivo e negativo, há uma indução, certo? Para que haja equilíbrio. A lei de Coulomb, ela é muito própria para isso, né? Em que você vai determinar a força
de atração em que essas cargas vão ter. A lei de Coulomb, ela é determinada como? Força elástica, acompanhe nesse quadrinho aí. Força elétrica é igual a uma constante vezes um módulo de uma carga vezes um módulo de outra carga dividido pela distância ao quadrado, a distância entre elas. Aqui eu tenho um esboço mostrando o quê? Uma carga positiva e uma carga negativa e uma distância entre elas, certo? Eu quero achar a força de interação entre elas. Essa constante aqui já é determinada previamente, certo? É um padrão internacional, em que eu tenho 9 vezes 10 a nona, newtons vezes metro quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado, né? Que é o Coulomb, que é a unidade de carga elétrica. Eu tenho uma carga de 1 vezes 10 ao cubo, e eu tenho uma outra carga de 2 vezes 10 ao cubo. E elas estão separadas por 1 metro de distância. Então, qual a força que eu vou obter nisso aqui? Acompanha aqui embaixo. Força elétrica é igual a constante vezes os dois módulos dessas cargas, ou seja positiva, seja negativa, o módulo vai fazer com que a carga seja positiva, certo? Corresponde igual a força elétrica é igual a, substituindo uma constante, 9 vezes 10 a nona, o valor da carga está positivo, sai positivo também, da primeira, de 1 vezes 10 ao cubo, e o da segunda também de 2 vezes 10 ao cubo, está positivo, sai positivo. Se fosse negativo, saía positivo. Dividido por 1 metro ao quadrado. Então, eu obtenho que a força elétrica é igual a 18 vezes 10 a 15 newtons. Ou seja, eu somar 9 mais 3 mais 3, estão na mesma base 10. Aqui eu tenho 12 mais 3, 15 newtons. Correto? Todos entenderam essa parte? A lei de Coulomb é para isso. Certo? Ela pode determinar a carga, determinar a distância ou determinar a força. Depende daquilo que o problema está pedindo. Certo? Todos entenderam? Pode continuar? Não. Professor, Pois não. de onde foi que veio esse 18 aí? Essa força aqui, ela não é determinada matematicamente, certo? Fazendo a demonstração. Essa força, ela foi muito espelhada por Coulomb a partir da força gravitacional de Newton, que é praticamente quase que a mesma coisa, só que lá tem uma constante, né, de força gravitacional, temos duas massas de dois corpos, em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Coulomb determinou essa forma a partir de uma balança de torção, que é uma balança pequena, e ele carregou uma ponta da balança com carga positiva e a outra com carga negativa. E ele descobriu o quê? Que quando cargas positivas estão em contato com cargas negativas, elas se atraem. Cargas positivas com cargas positivas se repelem. Carga negativa com carga negativa, repele. Então, anotem aí. A hora que vocês quiserem, eu posso digitar e vou falar para vocês o que acontece, certo? Fala. Então, beleza. Cargas de módulos diferentes. Professor. Pois não. Professor. Pois não. Repete, por favor, aqui, certo. por favor. Repita, por favor. Qual parte você quer que eu repita? Não, o que o senhor ia editar aí agora. Ah, certo. Não, eu vou ditar. Cargas de módulos diferentes. Vírgula. Ou seja, vírgula. Pode falar. Negativa com positiva. Se repelem. Negativo o quê, professor? Negativo com positiva se repelem. Ponto e vírgula, linha de baixo. Se repetem? Se repelem, né? Se afastam. Se repelem.
Professor, Pois não. positivo e negativo se repele? Não, se atraem, perdão. Se atraem. Apaguem aí, se atraem. Ô, professor, é igual o exemplo do ímã, né? Sim. Justamente. Linha de baixo. Ponto e vírgula, linha de baixo. Pode digitar? Pode. Cargas de módulos iguais. Vírgula, ou seja, vírgula. Positiva com positiva. Professor? Pois não. Professor? Pois não. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não Pois tô não. muito bem não, tá reconectando aqui. Ah, sim. O Pois senhor não. pode repetir para mim cargas de módulos iguais? Vírgula, ou seja, vírgula. Professor, não tem como colocar assim num programa no computador para sair na tela, o senhor escrever cargas tal, que a gente só pega e copia. Não, Aí eu diz vou que a disponibilizar. conexão sai, fica travando, aí fica repetindo de novo, tá entendendo? É que como eu Isso. entrei. Não, só um instantinho. É porque como eu entrei hoje, o meu login vai ficar pronto só semana que vem, porque hoje é sexta-feira, né? Eu entrei hoje. Ah, tá, beleza, tá beleza. Então Aí, no continua. caso, aí eu já deixo esclarecido o seguinte, aí quando terminar, eu tô fazendo esses slides aqui, aí quando o meu login estiver pronto, aí eu tenho acesso aqui ao Wifboard e eu posso escrever, tá bom? Pronto, tá ok. Pois continue para não demorar mais. Mas não aí... atrasar. Okay. Mas no caso, esse vídeo também vai estar gravado, né? Se quem quiser assistir, Sim, né? tá gravado. Aí você pode ouvir a hora que você quiser, assistir a hora que você quiser. Pode continuar? Ô, professor, Pois não. na plataforma tem uma atividade para a gente entregar até o dia 15. Como? Não E fala que entendi. essa atividade tem que ser feita na plataforma. Sim, Tem uma atividade para a gente entregar até o dia 15. sim. E essa atividade fala que é para ser feita presencial. Porém, pessoal, eu não sei os outros pessoais, mas o do cabo a gente ainda não teve essa aula. Como é que vai ficar? Aí, no caso, eu vou conversar com o meu gestor, porque como eu entrei hoje e o outro rapaz não deu essa aula, eu vou marcar uma aula de reposição e aviso a vocês, tá bom? Tá certo. E a outra coisa, Obrigada. aproveitando o desfecho, por nada, e aproveitando o desfecho, caso necessite de eu passar alguma, que eu tô vendo que talvez o nível não esteja bom, eu passo uma atividade extra e vocês fazem. E aí pega o gancho que você me falou. Não deixem para a última hora a atividade até o dia 15, tá bom? Com o passar do tempo, vão lendo, vão tirando dúvidas no fórum de dúvidas, para que quando vocês entregarem, ficarem livres da atividade, por assim dizer, não deixar para a última hora. Ô, professor. Pois não. Amanhã, na unidade do cabo, a gente está em oral e escrita ainda. Vai ser uma atividade para entregar para ela. E a gente já está tendo aula de eletricidade, tudo bem. Essa atividade que é para entregar até o dia 15, só dá uma explicação também para a gente fazer, para a gente abrir mais nossa mente. E outra também, tem um link no livro de eletricidade que o link não tá dando erro, viu? Ah, tá. Eu vou entrar em contato então, com o meu gestor que eu vou falar isso. Então o link tá dando problema, né? Isso, do livro de eletricidade que está disponível aí na plataforma. Tá, deixa eu só anotar aqui. A caneta tá falhando. E tem uma parte aí, se o senhor puder botar aí, para o pessoal ver também, que tem lá um link do livro digital. Certo. De eletricidade. Quando a gente clica nele, tá dando erro. Entendi. Talvez eles tenham disponibilizado o link, mas eu posso falar com o meu gestor sim, viu? Vou falar com ele. Aí no caso... Pois não. Como o senhor não pôde ter aula no dia 2, não foi que o senhor mandou uma mensagem?
Aí, no caso, ficou complicado, porque ainda tá num oral escrito ainda, entendeu? A gente do cabo. Aí, o senhor já tá dando aula de eletricidade, aí fica... Mas, graças a Deus, algumas pessoas passaram assim, mas, assim, o cronograma é meio assim, o senhor entendeu o que eu tô falando? Sim, completamente. E é por isso que eu falei, se preciso for da gente marcar algum dia nessa semana que vem aula de reposição, para que vocês consigam fazer essas atividades sem problema nenhum, viu? Agora, outra dúvida. Eu acredito que vai ter que marcar, porque tanto eu como outro rapaz que estava na sala, a gente estava esperando ter essa aula online para a gente poder fazer a atividade, entender ela e fazer, porque a gente ainda não teve aula dela. Sim. No caso, a associação de resistores, né? Ou Agora, essa aqui? Essas duas atividades aí, eu tô sabendo agora que é para entregar na aula presencial de eletricidade. Aí, no caso, você tem até o dia 15. Isso, e eu acredito que é só na plataforma. Não, é só na plataforma mesmo. Positivo, mas fica como presencial como o seguinte, você me entrega a atividade, eu vou avaliar e aí conta como presença para você, entendeu? É por isso que é presencial, nesse caso. Vocês vão fazer e aí mandam para mim e aí eu vou avaliar e aí eu vou dar a nota para vocês assim como se estivessem presentes em sala de aula, viu? Tá bom, muito obrigado, professor. Por nada. Mais alguma dúvida, gente? Ô, professor. Pois não. Como a gente não teve a aula dia 2, e o pessoal aí também estão dizendo que então na oral escrita, né? Na escrita. Hoje eu acredito que não vai dar tempo do senhor ir lá explicar as atividades para a gente, né? Não, até agora só me passaram teoria só para me passar. Tem uma questão lá que é um circuito em série, mas a gente tem que saber a diferença, o DDP, né? Diferença potencial. Porque tá assim, na entrada lá tá 18 volts, mas é para ligar uma lâmpada de 12 volts. Mas aí estão querendo saber qual o resistor que é para botar. Então, eu mesmo estou com dúvida de saber isso aí. Aí não, teria como o senhor marcar uma web aula antes do dia 15 para a gente dar uma estudada nessa atividade aí para a gente entregar? Sim, é que nem eu estou falando. Aí, dependendo do que já me passaram, eu vou marcar uma aula extra, né, para a gente fazer isso aqui, né, uma aula de reposição, porque eu entrei hoje, mas era para ter o rapaz ter ministrado dia 2. Aí eu faço essa aula, e aí o seguinte, se preciso for, a gente marca uma aula também, só para tirar dúvida dos exercícios. A gente faz os exercícios, até lá eu já estarei com o meu login, né, em nome de Jesus, e aí eu já faço os exercícios aqui para vocês. Abro a atividade e a gente faz, beleza? Pode ser? Pronto, professor, é isso mesmo, professor. Mas só que aí é o seguinte... A atividade é avaliativa, né? A gente... Desse jeito aí dá certo, desse jeito aí dá certo. Mas aí o que eu peço para vocês é o seguinte, tenham um pouco de paciência. Vocês têm que criar um pouco a bagagem teórica, certo? Porque não tem como você resolver exercício sem a bagagem teórica, beleza? Não, tudo bem, professor. É por isso que a gente está preocupado, porque a gente não teve nem a bagagem teórica e já tem a atividade avaliativa, entendeu? Valendo nota. Entendi. Não, mas eu vou fazer com vocês aí, tranquilo, viu? Vocês podem ficar tranquilos. É isso mesmo, professor. Aí fica beleza, viu? Beleza? Podemos continuar aqui ou vocês estão... Pode continuar. Então, beleza, vamos continuar. Nós temos aqui também um campo elétrico, certo? O campo elétrico nada mais é do que um espaço em que a carga elétrica percorre e nesse espaço há uma espécie de interação entre as cargas, certo? Há uma interação entre elas, que pode ser por repulsão ou atração. O que a gente recomenda? É que cargas elétricas, para que vocês visualizem isso melhor, elas têm o seguinte, linhas de campo. Quando as cargas forem positivas, as linhas de campo estão saindo dessa carga, como aqui no desenho, tá? Vocês estão vendo que estão saindo do campo, estão saindo da carga positiva, e estão entrando numa carga negativa. Então, assimilem isso. Cargas negativas, as linhas de campo entram. Cargas positivas, as linhas de campo saem. Aí, voltando na questão lá do ditado. Ou seja, positivo com positivo e negativo com negativo repelem. Tá bom? Vão escrevendo aí aquilo que eu estava ditando.
Ou seja, positivo com positivo e negativo com negativo repelem. A hora que estiverem prontos, vocês podem me falar, viu? Pronto, professor. Beleza. Então, vamos lá. Aí tem essa parte aqui do campo elétrico. Isso aqui é o que serve para fundamentar quando a carga é negativa e quando ela é positiva. Ou seja, não se esqueçam e anotem aí. Cargas positivas, as linhas de campo elétrico saem delas. Cargas negativas, as linhas de campo elétrico entram nelas, tá bom? E é calculado dessa forma, representado por E, que é a mesma constante lá da força, o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado, tá bom? Perdão. Potencial elétrico. Trata-se da variação de equilíbrio elétrico dos corpos, tá certo? É a capacidade do corpo tem de realizar trabalho quando ele está eletrizado. Por exemplo, uma pilha. Você vai ver que nós temos um lado que é um polo positivo e um polo negativo. Quando você junta as duas, tem uma variação de potencial, ou seja, potencial negativo, potencial positivo, tá bom? Pode continuar? Professor, o senhor poderia repetir a parte do cargas dúvida, positivas, os eletro o quê? Cargas positivas, aonde que você parou? Nessa parte aí mesmo que o senhor estava falando, que as cargas positivas, os elétricos. Cargas positivas, as linhas de campo saem delas. E cargas negativas, as linhas de campo entram nelas. Linhas de campo elétrico. Vamos deixar a dúvida para o final, não? Alguém tem alguma dúvida? Tem como deixar essas dúvidas para o final, não? Pode. Por mim, sem problema. Pode continuar? Professor. Pois não. Olha, como é que diz? Aqui, eu tô aqui ainda, como é que diz? Eu ainda tô aqui tentando entender algumas coisas, assim, por exemplo, as atividades, elas estão onde? Tá na... Porque aqui na minha cidade aqui, teve esses 2 feriados aqui, dia 7, dia 8, e aí o pessoal emenda. A gente também vai para as roças e tudo, tem vezes que a gente esquece até lá. Aí, as atividades estão, tá tá no portal do aluno, ou no modo de aprendizagem, quando é que tá para mim? Pelo que me informaram, está no portal do aluno. Aí vocês têm até o dia 15 para me fazerem e entregarem. Só que nem eu falei aqui, eu vou passar a teoria e dependendo da demanda, a gente faz uma aula prática. Ou seja, né, a gente resolve os exercícios aqui para que vocês saibam como lidar, beleza? Como resolver. Pessoal, é melhor deixar o professor explicar e depois ele fala da atividade, pessoal. Porque ele não vai falar sobre a atividade agora, não. Professor, Pois não. sobre essa atividade para entregar no dia 15, seria melhor que o senhor fizesse com a gente, pelo menos essa primeira atividade, para a gente responder os Não, eu exercícios. faço. É porque nem eu estou falando. Eu vou passar a teoria primeiro para depois fazer a prática, né? Não tem como você fazer prática sem teoria. Eu vou passar a teoria e aí eu vou marcar dependendo, eu vou marcar uma aula extra, eu jogo no e-mail para vocês a mensagem e aí a gente marca um dia e faz. Pode ser? Para mim tá ótimo. Ok. Pode continuar, pessoal? Pois não. Pode. Pois não. Só uma dúvida. Sim. Essa sua aula vai estar gravada e vai estar lá no AVA. Sim. O senhor crê que amanhã já está? Eu creio que sim. Quando terminar aqui já pode estar disponível para vocês lá, para olharem, beleza? Depois eu rever ela, porque eu cheguei tarde e eu vou retirar minhas dúvidas nela. Beleza, ok. Então, beleza. Vamos continuar, pode ser? Pode continuar, professor. A corrente elétrica ela é determinada por a letra I, certo? Que é a variação de cargas pelo tempo, certo? A corrente elétrica ela tem 2 formas distintas dela aparecer. Ela pode ser corrente alternada, que nem vocês estão vendo nesse primeiro gráfico aqui, que eu estou apontando a setinha, certo? Ondulatória. E ela é contínua, que não há nenhum tipo de variação, certo? Em detrimento do tempo. O equipamento que mede a corrente elétrica é o amperímetro,
certo? Aqui está um desenho dele. E aqui nós temos ele aqui na prática, certo? Uns 2 cabos. Ele é tipo alicate, em que você coloca o fio, prende e lá determina a corrente elétrica que vai passar no fio, beleza? Esse outro equipamento que nós temos aqui é um multímetro. Ele permite determinar a tensão alternada, a corrente contínua, a resistência do resistor, a tensão contínua e também a tensão alternada também, beleza? No circuito. Podemos passar? Adiante? Beleza. Sim. Circuitos elétricos. Circuitos elétricos é um conjunto em que nós temos o quê? Diversos equipamentos elétricos com determinadas finalidades. Um circuito elétrico ele tem uma resistência, ele tem capacitores, ele tem indutores e outros tantos equipamentos elétricos. Nesse caso, nós vamos falar sobre resistores. Resistores, a finalidade... Como? Pois não, pode falar. Pode continuar? Pode, professor. Beleza. Resistores, eles são responsáveis por converter energia elétrica em térmica, ou seja, em forma de calor. Passa uma corrente elétrica, aquela energia que fica lá e ela é dissipada em forma de calor, como eu disse aí para vocês o efeito Joule, beleza? Nós temos os resistores do tipo fixo, nem esse aqui que eu estou apontando, em que nós temos, podemos determinar a resistência dele mediante as cores que ele vem, né? Aqui nós temos um de 44.700 ohms, porque primeiro a cor é amarelo, que simboliza o 4, um roxo, que simboliza o 7, e um vermelho, que simboliza os 2 zeros, ou seja, multiplicando por 100, certo? Tem um multiplicador em vermelho. Então, esse resistor ele tem 4.700 ohms. Nós temos esse aqui embaixo que eu estou apontando, que é o trípode, que você coloca uma chave de fenda aqui em cima, e você regula a resistência que ele vai ter, e o potenciômetro, que é essa chavezinha aqui, que você vai girando ela e vai regulando a resistência também, certo? E aqui nós temos os resistores, né? Que apresentam nas atividades por aí, nas provas por aí. São feitos dessa forma, o resistor fixo, o potenciômetro, que é esse aqui, e o trípode, que é esse daqui. Os mais usuais são esse aqui de cima e esse aqui, tá certo? Mas o que mais aparece é o resistor fixo. Os resistores, eles são vindos no circuito em resistores em série, né, onde a resistência equivalente é calculada pela soma deles, das resistências, e resistores em paralelo, que a tensão vai ser a mesma que eles vão estar submetidos, que vão ser o produto pela soma, certo? Desses 2 resistores. Pode passar adiante? Pode ir. Beleza. Pode. Aqui nós temos resistores em série. Olha o mesmo fio aqui, pessoal. Eu tenho um resistor de 10, um de 5. Então, se tem o mesmo fio, então eles estão em série. E por todos esses 5 resistores... Ô, professor, aqui, ficou mudo as 2 vezes. Tá me ouvindo agora? Agora tá bom. Agora então, sim. Beleza. Pode repetir, professor. Beleza. Resistores em série é quando eles estão no mesmo fio, ou seja, tem a mesma passagem de corrente. Eu tenho aqui o resistor de 10, um resistor de 5, um de 3, um de 5 e um de 12. O que é resistência equivalente? É você pegar todos esses resistores e substituir por um valor só. Como é em série, é você fazer o somatório, a soma deles. Então, nós temos 10, mais 5, mais 3, mais 5, mais 12, certo? Que vai dar igual a 35 ohms, correto? Então, é você pegar todos esses resistores aqui e substituir por um de 35, beleza? Pode continuar? Ok, aí eu entendi. Beleza. Pode sim. Então, beleza. Aqui, nós temos o quê? 3 resistores em paralelo, ou seja, a tensão entre eles vai ser a mesma.
Então, eu quero substituir esses resistores aqui por um equivalente, certo? Então, é o produto, né? Que é a multiplicação pela soma. Então, eu vou fazer esses dois aqui primeiro, certo? Esse de 3 e esse de 2. Então, é 2 vezes 3 dividido por 2 mais 3. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5 ohms. Então, aqui vai ser igual a 6/5 de ohm, certo? Agora, eu quero pegar apenas um resistor em detrimento desses dois, ou seja, pegar esses dois valores e colocar em um valor só. Produto pela soma. 3 vezes 6/5 dividido por 3 mais 6/5. 3 vezes 6, 18 dividido por 5. Valor de 3 mais 6/5, 21 dividido por 5. Certo? Você tira o mínimo aqui. 5 vezes 3, 15. Mais 6, 21 dividido por 5. Resistência equivalente. Conserva a primeira fração, 18 dividido por 5, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 5 dividido por 21. Então, cancela 5 com 5, fica 18 dividido por 21. Dividido por 3, fica 6 dividido por 7 ohms. Beleza? Beleza, né? Fica de novo aí, mas essa parte. Aí complicou. Aonde que vocês não estão Pode entendendo? repetir de novo, professor, essa resistência de paralelo, porque a gente não pegou muito bem, não. Eu mesmo não peguei muito bem, não. Vocês não entenderam aqui em paralelo? Não. Então tá. Resistência em paralelo é eu pegar a resistência multiplicando uma pela outra e dividindo, certo? As mesmas. Nesse caso aqui, eu vou pegar 3 e 2, certo? Então fica 2 Mas vezes não 3. é 3, 3 e 2, não são 3 resistor aí? Mas só pode fazer associação só de 2 em 2. Ah, no caso eu poderia pegar 3 e 3, no caso de 3 e 2, então, né? Por isso que Pode. Pode também. Vai chegar, Aí tem que chegar no Professor, a gente pode fazer tipo assim, RA, é a soma que der em RA mais RB, né? No caso. A soma de RA com. Tipo, a gente vai botar RA, R6 mais R7. Aí quando der o somatório vai ser RA, né? A gente faz RA mais R8, né? Que vai ser 2 ohms, né? Não, aqui no caso, esse aqui está em paralelo. Aqui você vai pegar o produto pela soma. Entendeu? É o produto entre eles, a multiplicação entre eles, dividido pela soma entre eles. Você entendeu? Entendi aí. O professor, é porque no curso, ele ensina de outra forma também. É porque eu não vou saber explicar, mas ele ensina de outra forma também, fazendo exatamente como esse rapaz estava falando aí, transformando dois resistores em RA, por exemplo, em um só, que chama de RA. O senhor está entendendo? Sim. Aí depois transforma mais dois em um só, chama de RB e assim vai, entendeu? Até chegar em um só. É isso que ele estava querendo falar. Lá no conteúdo ensina mais ou menos assim. Não, pode Professor. fazer. A associação é você que escolhe. O negócio é você que Professor. escolhe. Ô, prisão. Uma coisa, isso aí é um exemplo, né? Porque resistor de 2R existe? Resistor de 2? Claro que existe. Existe de 1? Existe. De 1. Só uma dúvida, professor. Quer dizer que, então, os resistores paralelos, você fazer associação, tem que ser de 2 em 2, né? Sempre de 2 em 2. E é você que escolhe. Por exemplo, o rapaz aí falou, 3 e 3 pode fazer. Multiplica 3 vezes 3, dividido por 3 mais 3. O objetivo aqui vai chegar no mesmo valor, que é de 6 dividido por 7. Professor. Pois não. Tem alguma outra fórmula mais fácil? Mas essa é a forma padrão de você calcular a resistência de um resistor em paralelo. Professor, pode repetir mais uma vez, professor, essa explicação aí? Tem uma dificuldade com essa questão de 6 por 5, entendeu? Achei meio complicado essa parte que você tem que inverter 21 por 5, né? Porque se eu tivesse o quadro aqui, eu faria... Mas eu não tô logado ainda, né? Eu entrei hoje. Eu vou só ter login só semana que vem. Começou a inflação e tá complicando a galera, entendeu? Sim, qual parte que você ficou em dúvida? Não, é porque tá inflação. Devia ser igual ensinar os outros
que a gente vê. É a primeira vez que eu vejo inflação. Mas isso pode acontecer também, depende muito do circuito que você for pegar. Não, eu entendo. Mas só que como a galera tá em dúvida começando agora, eu deveria ensinar já do básico, normalzinho. No caso, professor, esse primeiro aí, 6/5 de ohms, poderia ser 1,3? Pode, se você dividir, pode ser também. É, no caso, 1,6, né? 1,6 ohms, né? Isso, porque se você pegar aqui, por exemplo, dividido aqui, 6 dividido por 5, pode fazer também, dá 1,2. Né? Dá 1,2, isso aqui dá 1,2. E aí você substitui aqui por 1,2, e 6/5 aqui, ó, por 1,2, e você pega 3 vezes 1,2, 3 mais 1,6, né, não? Hã? Não dá, né, 1,6, não, ohm? Não. 6 dividido por 5? Não, 6 dividido por 5 dá 1,2. Faz aí, 6 dividido por 2, 6 dividido por 5. Dá 1, e aí 60, 60 dividido por 5 dá 6. Não, espera aí. Divide aí 6 dividido por 5. Dá 1. Não, 1,2. 6 dividido por 5 é 1,2. Dá 1,2. Isso. Aqui, você pode substituir aqui por 1,2, meus queridos. Ó. Vocês podem fazer isso. E aí faz o quê? 3 vezes 1,2 sobre 3 mais 1,2. Dá a mesma coisa, só que está em fração. Vocês entenderam? Ô professor, quer dizer que no caso... multiplicado por esse 6 por 5. Se eu achar uma de 3 aonde aí? Não entendi. Volta aí a pergunta. Bota uma fração aí melhor. O 3. Tá no desenho elétrico. Bota uma associação melhor sem fração, porque agora vai ficar dúvida direto. Não, Ô, você professor, pode... é porque no caso existem várias formas de fazer, né? Sim. Essa é a questão, né? Isso. Então, aqui no assim, caso, por exemplo, 6/5, você pode colocar 1,2, não tem problema. Eu só coloquei em forma de fração. Beleza? E provavelmente é o mais fácil, né, professor? Você pode dividir 6 por 5 e dá 1,2. E aí, como é que faz? Aqui, em vez de 6/5, você pode colocar 1,2. Aí faz a associação em paralelo. 3 vezes 1,2 sobre 3 mais 1,2. Isso aqui dá a mesma coisa, só que eu coloquei em fração. Porque aí está mais completo, né, professor? E aí o método é mais resumido, no caso. Isso, mais nada, só isso. Beleza? Beleza, professor. Pode continuar? Vamos fazer esse aqui. Aqui tá em série ou tá em paralelo esses dois? R1 e R2? Tá em série, aí tá em série. Então, quanto que é aqui? 1 mais 2? Isso. Dá quanto aqui? Dá 3, né? Isso. Substituir aqui por 3. Agora vamos lá. O R3 aqui. Opa, foi mal. O R3 com o R4, eles estão em série ou estão em paralelo? Tá em paralelo. 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. É isso mesmo, né? Isso. 4 vezes 4. Não, 4 dividido por 4. 1. Beleza? Aí substituo de novo. Atenção aqui. Tem esse 3 e tem aqui 1, certo? Aqui está em série ou está em paralelo? Qual é? Ah, isso aí. Aqui, paralelo. Tá em série. Em série. 1 mais 3? 4. Então, o circuito todo vai ser esse aqui, ó. Você pegar todas essas resistências e substituir uma por 4 ohms. Certo? Certo. Pode ir mais adiante? Pode. Pode, professor. Aqui, circuitinho. Vamos pegar esse aqui primeiro. Aqui, o R2 com o R3, está em série ou está em paralelo? Paralelo. Não. Paralelo. Em série. Em série, porque tá o É, mesmo série. fio aqui, ó. Mesmo fio. Então fica 2 mais 2? 4. Isso. Aqui, tá em série ou tá em paralelo? Série. Isso. Série. 3 mais 1? 4. Isso. Aqui o circuito abaixo, ó. Deixo o 4 aqui e pego aqui e substituo por os dois 4, certo? Que a gente achou. Beleza? Agora aqui,
Esses dois estão em série ou estão em paralelo? Paralelo. Isso. 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4. 4 vezes 4, 16. Dividido por 8, 2. Certo? Certo. Então, substitua esse aqui por 2 ohms. Agora aqui, 4 por 2. Aqui está em série ou está em paralelo? Série. Então, 4 mais 2 fica 6, certo? Então, aqui o resistor fica dessa forma. Então, o circuito, ao invés de eu ter todas essas resistências, eu substituo uma por 6, beleza? Beleza. Professor, isso aí já tem um exemplo aqui de nó e malha também, né? Sim. Pode continuar, pessoal? Pode continuar. Pode sim. Aqui o exemplo. Aqui, eu vou deixar isso aqui para vocês tentarem quebrar a cabeça, viu? 6 mais 2, 8. Isso. E aqui tá em quê? Sério ou paralelo? 2 vezes 2 dividido por 4. Isso. Dá quanto? Dá 4 dividido por 4, vai dar 1, né? Isso. Então fica 8 mais 1. 9. Beleza? Esse aqui, eu vou deixar esse exemplo aqui, 4. Se vocês quiserem tirar uma foto ou qualquer coisa assim também, depois eu envio para vocês tentarem aqui. Fica gravado na aula, né? Fica gravado aí na aula, né? É, mas como tá gravado, vocês depois param um vídeo, desenhem um circuito e calculem essas resistências aqui, tá bom? Ou printa se tiver no celular. Ou pode printar, ou então pode até tirar aqui também, né, o touch screen da tela também, beleza? Ô, professor. Pois não. Aí nesse circuito em paralelo aí, onde tem R3 e R4, nesse primeiro exemplo aí, que são 2 e 2, o 11, né? A resistência. Sim. Aí teria uma forma bem mais fácil também, professor, bem rápida, né? Que seria REC igual a R sobre N, né? Sim. E R repetiria aí a resistência que se repete e N o número de vezes que se repete, né, professor? Isso, aí no caso é só quando a resistência estiver em paralelo e quando ela for repetida, viu? Nesse caso aí, do primeiro exemplo aí, onde tem R3 e R4, que é 2, 1 em cada um. Sim. Isso, pode fazer assim também. Ok. O negócio Esse exemplo fez, né? Isso. O negócio é o seguinte, é você escolher a melhor forma que você está adaptado, beleza? Eu fiz passo a passo para que vocês vejam a diferença entre série e paralelo. Tranquilo? Ô, professor. Pois não. No caso que o rapaz explicou aí, só se repete se ele for o mesmo valor, não é isso? Sim, só se for o mesmo valor. Entendi, se tiver 2, 8 vezes, aí é só dividido por 8, tá bom? Repete o número lá, o valor da resistência, que são repetidos, e embaixo coloca o tanto de vezes que ele repetiu. Sim, justamente. Ok. Beleza? Essa parte aí eu fiz um curso de eletricista predial, e aí eu me lembro muito bem dessa parte aí. A única coisa que eu tenho dúvida é só encontrar o valor da corrente em cada resistor. Certo. Aí, no caso, aí isso aí é uma coisa mais adiante, mas aí nós temos que pegar a primeira e segunda lei de Ohm, né? E aí nós vamos falar sobre as leis de Kirchhoff, que quando a gente vai mexer com essa parte aqui desses circuitos, beleza?